Bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois eu estou ótimo. E no vídeo de hoje estaremos a melhor série de todos os tempos. Falaremos do último episódio de Breaking Bad e como o Walter White criou o seu próprio inferno. Antes do vídeo começar, eu queria comentar sobre o significado do último episódio, que se chama Felina. Bom, Felina é um título que é uma referência aos três elementos químicos da tabela periódica, que é o ferro, que é composto pelo Fe, o lítio, que é composto pelo Li, e o sódio, que é composto pelo Na, que juntos, se a gente juntar todos, forma a palavra Felina. Essa composição é sobre a vida do Walter White, que era um professor de química que logo depois de um tempo se torna um fabricante de metanfetamina. E não só um fabricante, mas o melhor fabricante de metanfetamina. Também vou resumir bem brevemente como ele se tornou um vendedor de metanfetamina. Bom, Walt era um professor de química com a esposa, filho e uma filha a caminho. Só que ele não tinha uma condição tão boa, além dele ter sido diagnosticado com câncer. Mas ele encontra o Jesse Pinkman, que na minha opinião é o melhor personagem da série. E ele fabrica metanfetamina. E o Walt fala pra eles fabricarem juntos, já que o cristal do Jesse não é tão bom quanto o do Walter. E eles cozinham e acontece bastante coisa. Eu fumava maconha, cheirava pó, eu bebia cachaça, uma desgraça só. Eu fumava maconha, cheirava pó, eu bebia cachaça. Voltando ao presente, o Walt está em um lugar totalmente longe da sua família e longe também de tudo. O que aconteceu é que depois que o seu cunhado Hank morreu, a polícia o descobre. Sabendo que a família de Walter poderia se ferrar, ele diz que foi tudo culpa dele e diz que é o maior vendedor de droga da cidade, o Heisenberg. Depois disso, ele pede ajuda ao Sol e consegue um cara que tira ele do mapa. E passa alguns meses e todos sabem que ele é o Heisenberg. Voltando ao presente, a gente vê com ele tá completamente destruído, já que o mesmo não tem mais sua família. E é normal que ele fique assim, já que a família é importante pra gente. A família é o mais importante de tudo, depois de Deus. Assim como o Walter White diz, ele sempre fez tudo pela família. Bom, depois disso, o Walter White está a caminho de voltar pra sua casa. E ele para num posto para abastecer o carro e faz uma ligação se passando por um jornalista do New York Times. E ele quer saber onde o Elliot e a Gretchen estão morando. E ele consegue a localização deles. E um detalhe bem importante é que o Walter White larga o relógio que o Jesse deu pra ele. Talvez signifique que o Walt não quer mais saber do Jesse. Bom, ele acaba descobrindo a localização do Elliot e da Gretchen e vai atrás dele. E ele consegue entrar e toda a cena é muito boa. A gente vê toda a visão do casal, vendo como o Walter conseguiu entrar, um maluco de pedra parecendo um mendigo entrando do nada na tua casa. A filmagem aqui acerta demais. Gostei muito da casa nova de vocês. A questão é que o Walt foi atrás deles para poder entregar o dinheiro que ele conseguiu vendendo droga para dar para eles darem pro seu filho. Você deve estar se perguntando por que o próprio White não entrega o dinheiro. Bom, ele não pode entregar o dinheiro porque primeiramente o governo não deixaria, e segundamente é que o Walter Jr. não aceitaria. Ele não aceitaria o dinheiro sujo do seu pai. Ele tentou agradar a família dele e no final foi totalmente contrário. E o Elliot até tenta ameaçar o Walt com a faca, e essa cena é muito boa. O Walt descarrega todo o seu dinheiro e deixa com eles, para eles darem para sua família no aniversário do Walter Jr. E como eles são conhecidos por caridades, ninguém ia suspeitar. E depois o Walter manda os dois snipers do oeste de Mississippi. A questão é que os snipers do Mississippi na verdade são o Brad e Skinny Pepper, um dos melhores personagens da série. Os caras são muito bons. Incrível como o Walt sempre tá manipulando e mentindo. Até quando sua vida está em um desastre, ele não cansa de mentir. Isso me faz lembrar bastante do pecado capital, a ganância. Alguém que manipula pode fazer tudo para obter ganhos materiais, poder ou controle sobre recursos, demonstrando uma avareza insaciável. O mais da quarta temporada, eu me pergunto se o White fez isso por ele ou pela família. E eles comentam que tem um novo cristal que é melhor que o outro e ele tá sendo vendido. Só que o Walt não tava mais cozinhando, então quem tava fazendo esse cristal? Temos a resposta, é simplesmente o Jesse. O Jesse continuou o bastão
continuou o legado no caso. E depois disso, o Walter vai para um restaurante e vemos ele deixando os seus ovos com bacon com o número 52, exatamente a sua idade. Essa cena é muito impactante e emblemática. Eu gosto de atribuir essa cena a como ele tinha tudo, tinha felicidade e simplesmente perdeu tudo isso pela sua ganância. E de novo, o Walter consegue perder aquilo que ele mais tinha de valor. Depois disso, ele volta para sua casa antiga e vê toda ela destruída com o nome Heisenberg, e ele até lembra do passado. E a gente, cara, vê a fotografia mais escura. Cara, é muito bonito ver como tudo mudou, como antigamente a fotografia era mais brilhosa e agora tá totalmente escura. Isso remete a como o Walter criou a sua escuridão. Antes ele vivia no brilho e agora tá vivendo na escuridão. E depois disso ele vai na tomada e tira simplesmente o pãozinho branco. Depois disso ele acaba descobrindo onde a localização onde a Lyd e o Todd estão, que eram antigos parceiros. E eles obviamente ficam surpresos, já que não vejam o mesmo há tanto tempo. E ele sabe que a metilamina deles está acabando. Bom, a metilamina é um composto orgânico com forma molecular, CH2NH2. É um gás incolor derivado da amonia, que consiste na substituição de um hidrogênio por um grupo métil. É a mais simples amina primária, é vendida em solução de metanol e etanol, tetrafurano, e a água ou como gás anidro ou contenores de metal, e é usada para fazer cristal. Tá ligado que o pai tá dando aula de química, né? Não é só de filosofia que o pai dá aula, não. Tô chato. O Walt descobriu um novo jeito de fazer a metanfetamina sem a metilanamina, e ele conversa com os dois e ele diz pro Todd escutar ele e dá uma chance, mas depois ele é expulso e a câmera dá um foco exclusivamente no café da Lívia. Depois disso, é nos mostrados a nova casa da Scarlett, e eles estão morando numa casa totalmente pequena e humilde, já que os mesmos não têm mais dinheiro. E sua irmã liga dizendo que o Walt está na cidade, mas o Walt já está na casa da Scarlett, e ele e a Scarlett conversam e aparentemente ele vai se entregar, e diz que essa noite ninguém mais vai atrás da família deles, e ele dá um papel para ela e depois diz que depois dele ir embora, a Scarlett vai ligar para a Narcóticos e dizer que o Walt cria bacon com ovos no seu aniversário. E esse papel que ele deu a Scarlett são coordenadas de GPS, que é um cemitério onde está o corpo do Hank Steve Gomes, onde ele enterrou também o dinheiro, já que os homens que mataram ele os colocaram naquele buraco. E depois disso temos uma das melhores cenas da série. Tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso pela família. Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. E eu me sentia muito... Eu me sentia vivo. E depois disso ele finalmente assume o seu egoísmo e a sua arrogância. Eu também tenho minha resposta concluída. Ele sempre falava que era pela família, mas isso era uma desculpa, era uma cortina para esconder o seu real motivo, o seu egoísmo. Tudo o que ele fez foi por ele mesmo. Desde o início ele tinha um objetivo e se perdeu completamente, e seu egoísmo custou vidas e também a sua própria. O orgulho, a arrogância e o egoísmo o destruíram. E até hoje me pergunto se ele sempre foi mal ou ele se tornou mal. Isso custou completamente sua família. Depois disso, não é mostrado o Walt fazendo um tipo de engenharia com metralhadoras. O que será que esse safado está aprontando? Bom, depois disso ele vai em direção ao lugar onde o Jack mora, o mesmo que matou o Hank e o Steve, e é revistado e depois entra e começa a conversar com o Jack. Ele começa a discutir com o mesmo, já que o Walt tinha falado para ele matar o Jesse, só que o Jack o usou para fazer metanfetamina, o fazendo de escravo. E tanto que o Jesse sofreu nesse tempo não tá escrito por causa do Walter. O Jesse sempre se ferra. Enquanto o Jesse está chegando, o Walter aproveita e pega a sua chave. Depois disso vemos o estado deplorável que o Jesse se encontra. E depois de ver o Jesse, ele tenta matar o Jesse. E o Todd tenta o separar, mas o Walt ativa a chave e simplesmente começa um tiroteio.
e o Todd sobrevive, mas não por muito tempo, já que o Jesse logo tenta o matar. O Walt vai matar o Jack e o Jack até oferece dinheiro, mas o Walt só o mata, já que o Heisenberg não quer dinheiro, ele só quer a sua vingança. E na hora que o Jesse vai puxar o gatilho pra matar o Walt, ele só não mata, já que se ele matasse o Walt, ele estaria satisfazendo a sua vontade, a vontade do Walter. Acho que no fundo ali o Jesse ainda sentia um pouco de sentimentos pelo Walt. E nós finalmente vemos o Jesse saindo daquele lugar e finalmente sendo livre e feliz de novo. Já que tudo que ele conhecia foi reduzido a lixo, a nada. Mas agora ele finalmente poderia ter uma vida nova. Bom, depois disso, o Walt acaba ligando para a Lívia e diz que aquele pó branco na verdade é resina e ele colocou naquele café que ela achava que era aquele maldito adoçante e a resina simplesmente mata. O Walt não podia morrer sozinho, ele sempre tem que levar algumas pessoas com ele, não é? Ou melhor, muitas pessoas com ele. Vemos que o Walt também não escapou dessa e ele simplesmente levou um tiro. E depois de ir pro seu laboratório onde ele fabricava a metanfetamina e depois de algumas despedidas, ele morre. Com certeza um dos meus protagonistas favoritos e um dos mais diferentes, que trouxe as questões que até mesmo eu me perguntava qual é o sentido. Qual o sentido de tudo isso para o Walt acabar desse jeito? Só que tudo que aconteceu com o Walter, tudo, desde o começo, foi tudo culpa dele. Ele teve a sua escolha e ele fez a escolha errada. Vemos como o Walt se tornou o vilão da história. Seu egoísmo, a arrogância o destruiu a vida de pessoas. Se ele não tiver feito esse caminho, o Jesse provavelmente não ia durar muito tempo fabricando e talvez tenha uma vida com menos sofrimento. A Skyler não teria seu esposo um dos maiores traficantes. O Hank não estaria morto, o Steve também não. O Walter Jr. não teria vergonha do seu pai e o Walt veria sua filha crescer. A Jeannie talvez também não estaria morta, as pessoas do avião, o Mike também, enfim, o Walter criou seu próprio inferno e levou várias pessoas juntas. E ele simplesmente deixou seu egoísmo e arrogância acima de tudo e de todos. E é com isso que eu deixo o vídeo. Obrigado, amigos, mais uma vez. Os elementos se combinam e se transformam em compostos. É como tudo na vida, certo? É a constância, o ciclo, a solução, dissolução e várias vezes. É o crescimento, é o declínio, a transformação. Senhor White! Olha, eu quero os pneus brilhando, hein? Você quer cozinhar cristal agora? Isto não é cristal. Tudo com o que eu me importava foi embora. Arruinado, reduzido a lixo, morto desde que eu conheci o grande Heisenberg. O que um homem faz, Walter? Um homem sustenta sua família. Isso tudo me custou minha família. Quando se tem filhos, sempre se tem família. Eles serão sua prioridade e sua responsabilidade. E o homem? O homem o sustenta. Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Cala essa boca. E faz isso mesmo E deixa eu morrer em paz. ou respeitado, ou mesmo amado. Ele suporta tudo e faz a sua parte. Não estou em perigo, Porque é um Skyler. homem. Eu sou o perigo. Tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso pela família. Eu fiz isso por mim. Matt, you never believed in me. Eu gostava. Eu era bom.
Eu me sentia muito. Você quer isso? Fala que você quer isso! Eu me sentia vivo.